concluído em Sintra o Palacete da Regaleira. A vitória do boxer negro Jack Johnson desencadeia distúrbios raciais nos Estados Unidos da América. O Japão invade e anexa o Império da Coreia. A 5 de outubro de 1910 é instaurada a República em Portugal. Desde a manhã de 4, um grupo de sargentos e carbonários chefiados por Machado Santos ocupa a Rotunda em Lisboa. No Tejo, 2 navios bombardeiam as posições monárquicas no Rossio e no Palácio das Necessidades. Às 8h30 da manhã de 5, o quartel-general do Rossio conclui não ter meios para fazer face aos revoltosos. A família real partira, entretanto, para a Ericeira, de onde embarca para a Inglaterra. Na mesma manhã, a República é proclamada por membros do Diretório do Partido Republicano Português na varanda dos Passos do Conselho, em Lisboa. A greve dos trabalhadores da Carris, a primeira vaga grevista da República. A lei do divórcio é promulgada pelo Governo Provisório. É promulgado o decreto da separação entre a Igreja e o Estado. México, 26 de maio de 1911. Calor e pó. Calma enganadora num país há já um ano dominado pelas convulsões de uma guerra civil. De repente ouvem-se tiros. Um grupo de revolucionários assalta o comboio que se dirige a Veracruz Lliabe. Eles pretendem apoderar-se do ditador Porfírio Díaz, que no dia anterior fora deposto. Acompanhado pelos seus partidários, Díaz tenta fugir do país. O ex-ditador acaba por ser o único a conseguir escapar para a Espanha. Grande parte da população apoia a revolução. O seu líder torna-se o liberal Francisco Indalecio Madero. Madero defende transformações políticas e sociais, embora pretenda manter o sistema económico existente. Entre os seus partidários contam-se grupos heterogêneos de revolucionários e associações de aldeões. Com o objetivo de conquistar Tierra e Libertad, os revoltosos organizam-se no norte sob o comando do antigo trabalhador rural Pancho Villa e no sul às ordens de Emiliano Zapata. Com a sua ajuda, Madero consegue destronar o antigo ditador. Ainda no ano de 1911, Madero é eleito presidente. A paz regressa ao país, porém, será de curta duração. A coligação entre Madero e os camponeses é quebrada. As promessas de uma reforma agrária não são cumpridas. O líder dos revolucionários declara guerra ao novo governo, exigindo a expropriação radical de todos os latifundiários e a consequente entrega das terras aos camponeses. Reunidos em torno da divisa A Terra a Quem a Trabalha e comandados por Zapata, os camponeses defrontam os latifundiários e as tropas do governo de Madero. As insurreições continuam. Em fevereiro de 1911, um grupo de direita derruba Madero, executando-o pouco depois. Victoriano Huerta torna-se o novo chefe de Estado, que, no entanto, não é reconhecido pelos rebeldes. O candidato que estes desejam é Venustiano Carranza, que defende as reformas agrárias e o estabelecimento de uma situação democrática. No verão do ano seguinte, as tropas revolucionárias encabeçadas por Carranza tomam finalmente a cidade do México. Em 1915, Carranza é reconhecido internacionalmente como novo chefe de Estado mexicano. Coroação de Jorge V da Grã-Bretanha e da sua esposa Mary, na abadia de Westminster. O quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci é roubado do Museu do Louvre.
O Congresso elege para Presidente da República o advogado Manuel de Arriaga. O Polo Sul, ponto de interseção meridional do eixo terrestre com a superfície da Terra, situado a 2.774 metros sobre a superfície do mar, na Antártida, o Polo Sul é um imenso deserto de montanhas e gelo sem qualquer povoação humana. Até 1911, permanece virgem de qualquer contacto com o homem. Nesse ano, porém, 2 destemidos exploradores, acompanhados pelas suas equipas, aceitam esse desafio e partem à conquista do extremo sul do planeta. São eles Roald Amundsen, norueguês, e o britânico Robert Falcon Scott. De início, Amundsen perseguiu um objetivo que, sob o ponto de vista meramente geográfico, era completamente oposto. Quis ser o primeiro homem a alcançar o Polo Norte. No entanto, e uma vez que o americano Robert Peary se lhe antecipara em abril de 1909, Amundsen mudou de planos. Em agosto de 1910, partiu da Noruega a bordo do navio de investigação Frame, com rumo à Antártida. No início de 1911, a equipa monta o equipamento de base na Baía das Baleias. Pela mesma altura, Scott alcança também a Antártida no McMurdo Sound, a sensivelmente 650 km de distância de Amundsen. Inicia-se então uma competição sem piedade através do deserto gelado. A temperatura média no inverno antártico ronda os 35 graus negativos. Amundsen parte no dia 28 de outubro de 1911, acompanhado por 4 homens, 4 trenós e 42 cães esquimós em direção ao Polo Sul. Scott faz-se ao caminho 12 dias mais tarde. A sua equipa pretende alcançar o Polo com a ajuda de trenós motorizados e pónis. Uma decisão errada, como em breve se irá constatar. Os pónis não aguentam o frio e têm que ser abatidos. Os trenós motorizados revelam-se inadequados para o ambiente montanhoso e escarpado. O grupo vê-se obrigado a arrastar os próprios trenós. O percurso escolhido por Amundsen leva-o a atravessar o glaciar de Axel Heiberg. Esse troço de 3,5 km torna-se o mais duro de toda a expedição. Após 4 dias de luta extenuante contra os elementos, a equipa norueguesa chega ao Planalto Central Antártico. No dia 15 de dezembro, Amundsen alcança finalmente o seu objetivo, tornando-se o primeiro homem a pisar o Polo Sul. Scott chega um mês mais tarde. A visão da bandeira norueguesa, colocada pelo rival, transforma-se na grande desilusão da sua vida. Scott compreende que acaba de perder a corrida ao Polo Sul. Amundsen e os seus homens conseguem regressar penosamente ao acampamento base. Scott, pelo contrário, sucumbe às violentas tempestades de neve. Todos os membros da expedição perdem a vida. O bailarino russo Vaslav Nijinsky entusiasma a Europa. Em Lisboa realiza-se uma greve geral, em solidariedade com a luta dos trabalhadores alentejanos. A quimioterapia utilizada para combater doenças infecciosas abre novas portas à medicina. O pintor russo Vassily Kandinsky ousa concretizar aquilo que muito provavelmente constitui o mais radical corte com os hábitos visuais tradicionais. Em 1910, Kandinsky pinta em Munique a primeira aguarela abstrata. Kandinsky não pretende mostrar os aspectos concretos da realidade, mas antes a vivência subjetiva do mundo. Funda em 1911, juntamente com o pintor expressionista Franz Marc, o grupo de artistas Blauer Reiter, Cavaleiro Azul. O nome está intimamente relacionado com a principal temática artística de Marc, a pintura de animais com cores insólitas. Na nova gramática artística, estas cores estão, no entanto, carregadas de um significado simbólico preciso. O azul encontra-se conotado com o princípio masculino da vida. O amarelo, pelo contrário, representa o feminino. O vermelho exprime o lado brutal e pesado da matéria. Em 1912, junta-se ao grupo pintor expressionista August Macke. A sua procura artística passa a ser dominada pelo fenómeno da luz e da multiplicidade dos seus reflexos. O percurso artístico do jovem pintor russo Marc Chagall parte de uma premissa diferente. Chagall chega a Paris em 1910 e logo se integra na avant-garde artística. Os seus quadros, que evocam atmosferas fantásticas e oníricas, estão carregados com as cenas do cotidiano, os mitos e as lendas das comunidades judaicas na Rússia.
Amadeu Sousa Cardoso é o grande introdutor do modernismo em Portugal, numa época em que ainda predomina o gosto naturalista. Nos seus desenhos alia sugestões orientalistas e medievais a uma nova estética. Os seus quadros de grande expressividade plástica cruzam numa interpretação pessoalíssima influências de Modigliani e dos Delaunay. Com referências cubistas e naturalistas. É grande o escândalo que causa na época. No dia 5 de fevereiro de 1916, um grupo de poetas e pensadores reúne-se no Cabaret Voltaire, em Zurique, para dar livre curso à sua revolta contra as convenções sociais. É o início de Dada, um movimento anti-arte. Tristan Tzara, Hugo Ballé e Hans Arp provocam o público, irritando-o e sobressaltando-o com o silvar estridente de apitos e sirenes. A sua intenção é chocar os espectadores, perturbando-os tal como a guerra os perturbou a eles. Após a Revolução de Outubro de 1918, os artistas russos enveredam por um rumo que se pretende bem mais construtivo. Sob o lema Proletarskaya Kultura, cultura proletária, pretendem participar ativamente na construção do socialismo. A expressão mais avançada dessa intencionalidade comprometida são os cartazes revolucionários com elementos do construtivismo. Também na música se faz sentir a procura de novas formas de expressão. Os escândalos estão na ordem do dia. Assim, na noite de 29 de maio de 1913, a estreia parisiense da Sagração da Primavera, uma peça musical para ballet composta por Igor Stravinsky, acaba numa autêntica batalha travada em pleno teatro. Aplauso incondicional merece, pelo contrário, a ópera O Cavaleiro da Rosa de Richard Strauss, estreada em 1911 na cidade alemã de Dresden. Os 3 atos repletos de movimento, alegria e cenas de valsa provocam uma onda de entusiasmo entre o público. Teixeira de Pascoais e Jaime Cortesão fundam no Porto a Águia, órgão do movimento cultural Renascença Portuguesa. A cisão do Partido Republicano Português dá origem aos partidos Unionista e Evolucionista. Ondulação agitada dificulta a realização da tradicional regata Oxford-Cambridge. Ambas as embarcações adornam. 10 de abril de 1912. O Titanic, um vapor de luxo da White Star Line, faz-se ao mar. A viagem inaugural, partindo do porto inglês de Southampton, com destino a Nova Iorque, pretende trazer para a companhia a fita azul, o cobiçado troféu que permeia a mais rápida travessia do Atlântico. Mas o Titanic é, em vários outros aspectos, um navio de superlativos. Com 269 metros de comprimento, 28 de largura e 46.329 toneladas de registro bruto, é o maior vapor de passageiros do mundo. 5.000 passageiros atêm nele lugar. O equipamento ultrapassa tudo quanto até aí existiu. As medidas de segurança do Titanic são consideradas como um triunfo da técnica sobre as forças da natureza. 8 conveses, tanques e comportas em aço tornam o navio, na opinião dos peritos, inafundável. No entanto, as medidas de segurança tradicionais, como os barcos salva-vidas, são negligenciadas e chegam apenas para cerca de metade dos mais de 2.000 passageiros que se encontram a bordo. Após 4 dias de viagem, o Titanic cruza as águas da Terra Nova. Apesar de ter soado o alarme devido aos icebergs, o capitão John Edward Smith, perfeitamente confiante na segurança do seu barco, decide nem sequer diminuir a velocidade de 22 nós. Faltam 20 minutos para a meia-noite, quando o Titanic colide com um iceberg. As pontiagudas arestas de gelo perfuram o casco do navio sob a linha d'água. Num espaço de segundos, enchem-se 5 das comportas. 2 horas e meia depois do abalroamento, o vapor de luxo afunda-se. 703 pessoas ainda conseguem ser salvas. Para mais de 1.500 passageiros, qualquer ajuda chega demasiado tarde. A primeira edição do diário bolchevique Pravda, A Verdade, é publicada em São Petersburgo. No norte, Paiva Coceiro lidera a segunda incursão monárquica. A firma americana Cadillac apresenta no mercado o Roadster, um dos primeiros modelos automóveis com motor de arranque elétrico.
26 de julho de 1912, o rei Gustavo da Suécia inaugura no novo Estádio Olímpico de Estocolmo os 5º Jogos Olímpicos da Era Moderna. Durante as próximas 3 semanas, atletas de 28 nações irão disputar as suas provas perante mais de 30 mil espectadores. O sul-africano Rudolf Louw sagra-se vencedor na corrida olímpica de bicicletas, percorrendo os 320 km do percurso em 10 horas e 42 minutos. No emocionante duelo travado na competição do salto à vara, o norte-americano Harry Babcock vence Marcus Wright, ultrapassando a fasquia colocada a 3,95 m. A modalidade de salto em comprimento, que nas Olimpíadas de 1912 apresenta ainda a variante do salto executado sem balanço, para além do salto com balanço, que mais tarde se irá impor, é ganha com larga vantagem pelo grego Konstantin Tsitsipas. Com 24 medalhas de ouro e outras tantas de prata, o país anfitrião alcança o primeiro lugar à frente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Nas Olimpíadas, um dos representantes portugueses é o maratonista Francisco Lázaro. Faleceu durante a prova devido a uma insolação, tornando-se a primeira vítima mortal dos Jogos. Os Estados Unidos invadem a Nicarágua. A Liga Balcânica declara guerra ao Império Otomano. A corte do czar da Rússia teme pela vida do herdeiro do trono. Alexei, com apenas 8 anos, sofre de uma incurável doença sanguínea. O nome Nefertiti significa "a Bela acabou de chegar". No dia 7 de dezembro de 1912, o arqueólogo alemão Ludwig Borchardt descobre o busto do tamanho natural em Tel El Amarna, no Egito. Nefertiti viveu no século XIV a.C. em Amarna e foi esposa de Akhenaton, o faraó Amenófis IV. Porém, Borchardt não encontra a imagem da rainha Nefertiti nas ruínas de um palácio, mas sim na oficina de um escultor. Muito provavelmente, o busto de calcário teria servido como modelo para retratos e estátuas da soberana. Os milénios decorridos em nada deterioraram a beleza da rainha. Apenas lhe falta o revestimento do olho esquerdo. Como nova morada, é-lhe reservado um lugar de honra no Museu do Egito, em Berlim. Igualmente em Berlim encontra-se a Porta de Istar da Babilónia. O arqueólogo alemão Robert Koldewey e a sua equipa descobrem-na nas redondezas do rio Tigre, no Iraque. Após a reconstrução da Porta de Istar no Museu da Ásia Menor, situado na Ilha dos Museus, a capital do Reich ganha mais uma atração. Uma enorme repercussão ao nível mundial obtêm também as escavações empreendidas sob a orientação do arqueólogo britânico Sir Arthur John Evans. Em Creta, ele descobriu o Palácio de Knossos, a Sala do Trono, aposentos e oficinas, frescos e relevos de estuque revelam aspectos da vida na corte dos minoicos, que aqui viveram há mais de 4.000 anos. Muito antes dos gregos, os minoicos desenvolveram a primeira grande cultura europeia. Toma posse o primeiro governo de Afonso Costa. Os aparelhos domésticos facilitam o trabalho diário das donas de casa. Em Nova York é inaugurada a Grand Central Station, a maior estação ferroviária do mundo. Em maio de 1912, Pessoa criou seu primeiro heterónimo, Ricardo Reis. No ano seguinte colabora no semanário Teatro de Boa Vida Portugal e Em A Águia. Sob o título Impressões do Crepúsculo, publica em 1914 Pauís e Sinos da Minha Aldeia. A 8 de março criou um novo heterónimo, Alberto Caeiro, escrevendo imediatamente um longo poema, O Guardador de Rebanhos. Por agora e em breve, quero organizar essa vida em pensamento e de trabalho meu. Se a não conseguir organizar, claro está que nunca sequer pensarei em pensar em casar. Se a organizar em termos de ver que o casamento seria um estorvo, claro que não casarei.
Em março de 1915 sai o primeiro número de Orfeu. Aí publica O Marinheiro, Opiário e Ode Triunfal do heterónimo Álvaro de Campos. Fernando Pessoa declara a um amigo: temos de firmar esta revista porque ela é a ponte por onde passa a nossa alma para o futuro. Portugal e a Santa Sé cortam relações. O aviador francês Adolphe Pégord executa os primeiros loopings. Com a fundação das fábricas Behring em Bremen, inicia-se a produção em massa de vacinas contra a difteria e o tétano. Dia 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Fernando, herdeiro do trono austro-húngaro, viaja para Sarajevo. Uma visita que se há de revelar fatal. O arquiduque atravessa as ruas da cidade numa limusina descapotável. Ao virar numa curva, o carro detém-se mesmo em frente de Gravili Princip, um nacionalista bósnio-sérvio. Príncipe saca de um revólver e assassina o herdeiro do trono austríaco, Francisco Fernando, e a sua mulher. O atentado de Sarajevo abala as estruturas do Estado multinacional e vai encontrar a Europa numa época de alta tensão. O sistema europeu de Estados é dominado por rivalidades imperialistas, pelo nacionalismo, pelo armamento e pelo mecanismo das alianças. A paz na Europa é quebradiça. Na sequência do assassinato do arquiduque, o velho continente encontra-se à beira do abismo. A Áustria crê que os instigadores do atentado se encontram alguns escondidos na Sérvia, a qual, sendo o principal ponto de apoio do movimento nacionalista eslávio meridional, desde há muito que constitui uma forte dor de cabeça para o governo de Viena. Parece então ter chegado o momento propício para dar uma lição à Sérvia. Só que esta se encontra sob a proteção da Rússia. Assim, a Áustria necessita de um aliado poderoso que encontra em Berlim. Com a conivência do chanceler do Reich, Theobald von Bethmann-Hollweg, o imperador Guilherme II, passa um cheque em branco ao parceiro austríaco da Tríplice Aliança. Guilherme II promete ao governo de Viena: se a Rússia interferir no conflito com a Sérvia, então a Alemanha também intervirá. E como se isso não bastasse, o imperador alemão incita mesmo a Áustria a aproveitar-se da situação favorável para atuar rapidamente. A Alemanha aceita assim como inevitável o risco de uma confrontação em cadeia, a qual poderá vir a abranger a totalidade das nações europeias. A ameaça de um conflito global paira cada vez mais densa sobre a Europa. A euforia bélica apodera-se mesmo da mente e da fantasia de escritores e intelectuais, como o jovem Thomas Mann. Espíritos críticos e admoestadores como Bertrand Russell, Romain Rolland ou Karl Kraus são praticamente ignorados. O sinal de guerra é dado pela Áustria. No dia 23 de julho, Viena envia um ultimato à Sérvia. O ponto fundamental está expresso na exigência número 6. Aos funcionários austríacos deve ser permitida a perseguição dos conspiradores dentro do próprio território sérvio. No entanto, a Sérvia aceita o ultimato com a exclusão do ponto 6. No dia 28 de julho, Viena declara guerra à Sérvia. A Rússia e a Alemanha preparam-se também para intervir. No dia 1 de agosto, Berlim declara guerra à Rússia. 2 dias depois, segue-se a declaração de guerra à França. A estratégia alemã para a guerra de duas frentes segue o plano elaborado por Alfred von Schlieffen em 1905. O exército alemão deve avançar para o Ocidente, prevendo-se que consiga desmantelar as forças armadas francesas em apenas 6 semanas. Posteriormente, a Alemanha tenciona destruir o exército russo. Porém, no plano Schlieffen, está igualmente previsto que o exército alemão invada o território neutral belga. Como consequência lógica desse passo, a Inglaterra avança e junta-se à França na guerra contra a Alemanha. Contra tudo e contra todos, as tropas alemãs continuam a avançar em direção a Paris. A ofensiva alemã chega ao fim na região do Marne. Em breve, as divisões alemãs e aliadas defrontar-se-ão numa frente com 700 km de distância, desde a fronteira suíça até à costa atlântica belga. O belga Philippe Tousse vence o Tour de France. O Congresso da República faz uma declaração sobre a participação de Portugal na guerra. O mundo católico está de luto pela morte do Papa Pio X.
Fantomas, o enigmático gentleman bandido, cujo rosto permanece sempre irreconhecível, fascina o público do cinema. O filme estreia-se em dezembro de 1913. O realizador Louis Fayad adapta ao cinema a figura da literatura de cordel inventada pelos jornalistas Marcel Alain e Pierre Sauvestre. O primeiro filme de Fantomas representa o início de uma série de enorme sucesso sobre as aventuras da misteriosa figura. Recorrendo a mais de 18 mil figurantes, o realizador norte-americano David Ward Griffith encena a sua grandiosa epopeia histórica, Nascimento de uma Nação. Utilizando uma técnica de corte inovadora, com a ajuda da qual é capaz de ligar os planos de detalhe próximos e panorâmicos, Griffith consegue criar uma nova linguagem cinematográfica. A sua técnica de montagem iria influenciar decisivamente a evolução do filme nos decénios seguintes. No Nascimento de uma Nação, o realizador debruça-se sobre a temática épica da Guerra Civil Americana, interligando-a com os destinos individuais e as crónicas exemplares de duas famílias. Embora Charlie Chaplin só tenha alcançado os seus maiores triunfos na década de 20, os seus primeiros êxitos situam-se entre os anos 1917 e 1919. Durante esses 2 anos decisivos, Chaplin inventa e aperfeiçoa a figura do Tramp, o vagabundo e predador nato, que, no entanto, consegue ultrapassar todos os desenganos. Chaplin desenvolve o caráter da sua figura, tornando-se com as suas comédias mordazes numa das maiores estrelas do cinema americano. Por volta da passagem do ano 1919 para 1920, iniciam-se as filmagens da película alemã O Gabinete do Dr. Caligari. A ação decorre entre cenários pintados pelos pintores expressionistas Hermann Warm, Walter Reimann e Walter Röhrig, os quais conseguem transmitir ao filme a atmosfera irreal de um pesadelo. Numa pequena aldeia sucedem-se misteriosos crimes desde a chegada do Dr. Caligari e do seu médio Cesare. A solução dos enigmáticos casos aponta para o Dr. Caligari, que na realidade é o diretor de um manicômio. Através de um complexo sistema de ações que decorrem paralelamente, o filme de Robert Wiene consegue provocar as reações mais contraditórias, quer entre o público, quer entre a crítica. Produzido pela Portugália Film, estreia-se em 1910 o primeiro filme português de enredo, Os Crimes de Diogo Alves, que alcança grande êxito no Salão do Trindade. No Porto, a Invicta Film, fundada em 1918, produz Frei Bonifácio. É uma adaptação de um conto inédito de Júlio Dantas e o realizador é Jorge Palhiu. Em julho de 1919, estreia-se no Sá da Bandeira, no Porto, A Rosa do Adro, do mesmo realizador, alcançando grande êxito que se repetirá em Lisboa. Em Washington, é votado o Federal Trade Commission Act, no intuito de melhor fiscalizar a concorrência desleal. Em Angola ocorrem incidentes entre tropas portuguesas e alemãs. É proibido festejar de forma excessivamente barulhenta. Perante a realidade da guerra, os festejos de fim de ano passam a ser regulamentados pelo Estado. Novembro de 1910. A Rússia chora a morte do seu grande romancista, Leon Nikolaevich, conde de Tolstói. O filho de uma influente família aristocrata morre de pneumonia aos 82 anos na estação ferroviária de Astapov. Guerra e Paz e Ana Karenina, as suas obras mundialmente reconhecidas, exercem pela precisão da caracterização psicológica uma influência decisiva na evolução do romance moderno. Tolstói, venerado por muitos russos pela sua integridade moral, viveu largos períodos da sua vida afastado do mundo, como um ermita, lutando para descobrir o sentido da existência. A sua vida foi marcada pelos ideais de um cristianismo que repudiava a violência e os poderes terrenos.
Revolução na China. O último soberano Manchu, o imperador Puyi, renuncia ao trono. No dia 12 de fevereiro de 1912, uma era de 2000 anos chega ao fim. O governo imperial aceita a renúncia do imperador. Puyi, o último soberano da dinastia Manchu, que subira ao trono com apenas 3 anos, abdica. O consentimento do governo imperial para que se constitua uma república representa a vitória definitiva das forças revolucionárias no país. Como presidente da nova república é eleito Yuan Shikai, o anterior primeiro-ministro do imperador. Yuan substitui o presidente provisório e herói da revolução, Sun Yat-sen, que renuncia à presidência a favor de Yuan. Com a abertura do Canal do Panamá, no dia 15 de agosto de 1914, o mundo passa a dispor de mais um milagre da técnica. O gigantesco canal de derivação tem 81 km de comprimento e faz a ligação entre o Pacífico e o Atlântico. A obra, que custou 385 milhões de dólares, encurta significativamente a distância marítima entre as costas ocidental e oriental dos Estados Unidos da América. A partir de agora, deixa de ser necessário contornar o Cabo Horn, o extremo meridional do continente americano. Assim, para dar apenas um de muitos exemplos possíveis, a rota que liga Nova Iorque a São Francisco é encurtada em mais de 14 mil quilómetros. Com o Canal do Panamá e a zona do canal, com 8 quilómetros para ambos os lados, os Estados Unidos da América passam a dominar militar e economicamente a região e o próprio continente. O movimento das espadas conduz à ditadura de Pimenta de Castro. É lançado o primeiro número da revista modernista Orfeu. O contragolpe do Partido Democrático repõe a normalidade republicana. Madrugada de 21 de fevereiro de 1916. Com fogo cerrado de artilharia, inicia-se o ataque alemão a Verdun, fortaleza nas margens do rio Mosa e pedra angular de todo o sistema defensivo na frente francesa. Desde a Batalha do Marne, em setembro de 1914, a frente ocidental fixa-se. É a época da Guerra das Trincheiras. Tropas alemãs de um lado, francesas, belgas e britânicas do outro, edificam um sistema de trincheiras. Um buraco escavado no solo e fortificado é o abrigo subterrâneo que serve simultaneamente de quartel, casamata e abrigo para os soldados. Tentativas de tomar de assalto a frente inimiga conduzem a elevadas perdas humanas e materiais sem que se registrem resultados práticos significativos. Nem a ofensiva de inverno francesa, efetuada na região de Champagne, nem o ataque alemão a Ypres, durante o qual a Alemanha utilizou pela primeira vez gases venenosos, lograram alterar o xadrez da guerra. Verdun deve finalmente impor uma decisão na frente ocidental, provocando uma sangria no exército francês. O chefe do Estado-Maior alemão, brigadeiro Erich von Falkenhayn, pretende obrigar o comando francês a ter de utilizar o último homem, para que as forças da França se esvaiam. Só que Verdun é a mais poderosa fortaleza francesa. Duas cinturas de fortes, uma interna e uma externa, constituem as principais linhas de defesa. Antes, porém, encontram-se dispostas 3 posições defensivas, com abrigos de betão, ninhos de metralhadoras e postos de observação. Quando a batalha tem início, o 5º Exército alemão é numericamente superior. O primeiro alvo da ofensiva é o Forte d'Aumont. Logo no primeiro dia do ataque surpresa, a infantaria alemã ultrapassa as linhas da frente das trincheiras inimigas. 4 dias mais tarde, o forte é conquistado. No entanto, o sucesso bem depressa vira as costas aos alemães, pois os defensores franceses, comandados pelo general Philippe Pétain, recebem reforços poucos dias depois. As tropas alemãs apenas conseguem forçar a retirada francesa no nordeste, avançando cerca de 8 km. A partir daí, o ataque esbarra de encontro às novas posições. Os soldados alemães jazem praticamente desguarnecidos e sujeitos ao constante fogo disparado a partir das fortificações inimigas. Para todos os intervenientes, a Batalha de Verdun torna-se num autêntico inferno.
Para os altos comandos militares é acima de tudo uma questão de prestígio. Começa então uma encarniçada luta por cada palmo de terreno, por cada elevação, por cada forte. Após meses de terrível desgaste, nenhuma das partes consegue decidir a batalha a seu favor. Conquistas e reconquistas testemunham o absurdo de um combate que termina finalmente em novembro de 1916. 360 mil soldados franceses e 335 mil alemães perderam a vida no campo de batalha. Bernardino Machado é eleito Presidente da República. A Alemanha declara guerra a Portugal. O tricentenário da morte do dramaturgo inglês William Shakespeare é festivamente comemorado. Dublin, segunda-feira de Páscoa, 24 de abril de 1916. Patrick Pearse, dirigente da Irmandade Republicana Irlandesa, proclama a República Irlandesa. Atinge-se assim o ponto mais alto da revolta dos católicos irlandeses contra o domínio centenário dos protestantes ingleses. Ao abrigo dos ventos de guerra, a Irmandade Republicana Irlandesa, a Irish Citizen Army e a New Irish Volunteers preparam a revolução. Uma tarefa que, perante a esmagadora superioridade inglesa, não passa de um quimérico empreendimento. No entanto, os rebeldes irlandeses não abdicam do seu plano. Na segunda-feira de Páscoa de 1916, cerca de 1.500 milicianos irlandeses tomam de surpresa partes da cidade de Dublin. Os ingleses reagem com extrema violência. Após 6 dias de combates, os últimos rebeldes veem-se obrigados a renderem-se. O balanço final, várias centenas de mortos e milhares de feridos. Ao abrigo da lei marcial, os ingleses fuzilam 14 dos cabecilhas da revolta irlandesa. No entanto, o sucesso militar não consegue estabilizar o domínio inglês. Após o final da Guerra Mundial, o conflito estala de novo, só acabando em 1922 com a divisão da Irlanda. O sul, essencialmente católico, torna-se numa república independente. A província do Ulster, no nordeste, de colonização predominantemente protestante inglesa, é separada do resto da Irlanda. Forma-se em Tancos o Corpo Expedicionário Português. Rasputin, o amigo íntimo da família do czar da Rússia, é assassinado. Falha o golpe militar organizado por Machado dos Santos. Petrogrado, 8 de março de 1917. Mulheres protestam nas ruas exigindo pão e igualdade de direitos. É o início da Revolução de Fevereiro na Rússia. Desde a matança do Domingo Sangrento, no dia 9 de janeiro de 1905, o Império Russo não mais teve paz. O mito do bom czar fora destruído. As tímidas tentativas reformistas não conseguiram resolver os problemas sociais e políticos. A isto acrescentam-se as derrotas russas sofridas em 1914 contra as potências médias durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Tannenberg e na Batalha de Inverno na Masúria. Mas também a ofensiva empreendida pelo general Brusilov não trouxe qualquer mudança substancial, apesar dos sucessos inicialmente registados. Os soldados estavam cansados da guerra. A população civil sofria os efeitos da fome. No inverno seguinte, os géneros alimentícios foram racionados. Na capital, Petrogrado, o pão começou a radiar. A tensão atingiu o ponto de ruptura. A onda de contestação mobiliza já 200 mil pessoas. Chegou o momento de exigir a queda do domínio autocrata do czar. Nicolau II ordena aos soldados da guarnição de Petrogrado que disparem sobre a multidão de manifestantes. 50 pessoas morrem baleadas. O Édito Imperial de 11 de março de 1917 impõe a dissolução do Parlamento Russo, a Duma. No entanto, os deputados opõem-se. O movimento, que de início não passara de uma vaga de protesto contra o deficiente abastecimento da capital, transforma-se numa revolução política. Metade dos ativos da guarnição de Petrogrado, que conta com 150 mil homens, coloca-se ao lado dos revoltosos. No dia 12 de março, os trabalhadores e soldados constituem conselhos, em russo, soviets.
e instituem um Comitê Executivo Provisório como órgão supremo. Os deputados fundam nesse mesmo dia um Comitê da Duma, encarregado de restaurar a ordem. No dia 15 de março de 1917, mensageiros da Duma obrigam Nicolau II a renunciar ao trono. Chega assim ao fim o domínio de 300 anos dos Romanov e a milenar monarquia russa. Nesse mesmo dia, o Comitê da Duma constitui um governo provisório encabeçado pelo príncipe Georgy Lvov. Começa então uma espécie de braço de ferro entre o governo provisório e os sovietes, compostos sobretudo por socialistas revolucionários e mencheviques. Os bolcheviques, uma fração da esquerda revolucionária dos sociais-democratas russos, constituem nessa altura uma minoria ainda insignificante dentro dos sovietes. No entanto, isso em breve irá mudar. No dia 16 de abril, o seu chefe, Vladimir Ilyich Lenin, regressa com o apoio germânico a Petrogrado após viagem passada no vagão selado de um comboio proveniente da Suíça. Os objetivos de Lenin são claros e bem definidos. Retirada imediata do palco da guerra, tomada do poder pelos sovietes, expressa na fórmula todo o poder aos sovietes. Nacionalização dos latifúndios e distribuição das terras pelos camponeses. Com este programa base, e ajudado por uma retórica incisiva, uma organização rigorosa e 20 milhões de marcos em ouro, Lenin consegue rapidamente ganhar uma considerável massa de apoiantes, recrutados, sobretudo, entre os trabalhadores, camponeses e soldados. Juntamente com Leon Trotsky, Lenin começa então a preparar a Revolução Socialista. Em setembro, Trotsky torna-se presidente do Soviete de Petrogrado, dentro do qual os bolcheviques possuem finalmente a maioria. No início de novembro, os bolcheviques ganham o comando da guarnição de Petrogrado. A partir daqui, o governo provisório, que é entretanto dirigido por Alexei Kerensky, encontra-se completamente à mercê dos bolcheviques. A revolução pode começar. Nos dias 6 e 7 de novembro de 1917, correspondentes aos dias 24 e 25 de outubro da Era Antiga, os revolucionários ocupam os principais pontos estratégicos da capital. A 7 de novembro, tomam de assalto o Palácio de Inverno e aprisionam os membros do governo provisório. Nesse mesmo dia, reúne-se o segundo Congresso dos Sovietes de todas as Rússias. Mencheviques e socialistas revolucionários de direita abandonam a Assembleia sob protesto. No dia seguinte, os restantes membros elegem um novo governo, o Conselho de Comissários do Povo, composto exclusivamente por bolcheviques e socialistas revolucionários de esquerda. É a vitória da Revolução Socialista. Em Fátima, 3 pastorinhos afirmam que a Virgem lhes apareceu. Coca-Cola. O novo design da garrafa transforma o refrigerante gasoso num produto de marca. No Reich alemão, as rações diárias de pão são reduzidas para 170 gramas. A 6 de abril de 1917, o presidente americano Woodrow Wilson declara guerra à Alemanha. Os Estados Unidos abdicam da neutralidade, abandonando a política do isolacionismo. Quais os factos que motivaram essa radical mudança de curso? No dia 22 de fevereiro de 1915, a Alemanha deu início à guerra submarina total na tentativa de quebrar o bloqueio marítimo britânico. Sem aviso prévio, os submarinos passam também a torpedear navios comerciais, o que representa uma violação do direito marítimo internacional. Uma das primeiras grandes vítimas foi o vapor britânico de luxo Lusitânia, que efetuava com 1.959 pessoas a bordo a viagem Nova Iorque-Liverpool. No dia 7 de maio, o submarino alemão U-2 afundou o Lusitânia quando este navegava ao largo da costa irlandesa. O comandante confundiu o paquete com um transporte de tropas. 1.198 pessoas, entre elas 139 cidadãos americanos, morreram afogadas. Contra a lei marcial vigente, o Lusitânia tinha carregado munições, o que provocou uma enorme explosão e o rápido afundamento do navio. A opinião pública americana reagiu com indignação. A partir de agora, a guerra deixava de ser um longínquo assunto que apenas dizia respeito ao velho continente. Porém,
Quando Washington ameaçou com a entrada na guerra, Berlim contemporizou. 2 meses depois, a frota de alto mar alemã tentou aniquilar pelo menos uma parte da Home Fleet na Batalha da Jutlândia. Embora a frota alemã tivesse afundado mais navios britânicos do que aqueles que ela própria perdeu, no final viu-se obrigada a retirar. Entretanto, as condições de abastecimento na Alemanha pioravam dramaticamente. O comando militar passou a apostar quase exclusivamente na guerra submarina. A 9 de janeiro de 1910, o imperador Guilherme II decidiu-se pelo retomar da guerra total submarina. Com essa medida, ele e o comando da Marinha esperavam derrotar facilmente a Grã-Bretanha. Mas essa esperança havia de revelar-se como mais uma falsa previsão por parte dos militares germânicos. Em consequência da nova estratégia, os Estados Unidos cortaram as suas relações diplomáticas com a Alemanha. Não obstante a situação extremamente tensa, os alemães continuam a provocar os Estados Unidos durante os meses seguintes. Submarinos alemães afundam 8 navios comerciais americanos. Para agravar ainda mais a situação, torna-se conhecido o conteúdo de um telegrama que o secretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Arthur Zimmermann, envia à Embaixada Alemã no México. A missiva contém uma proposta dirigida ao governo mexicano no sentido de se aliar à Alemanha contra os Estados Unidos. A 2 de abril de 1917, o Congresso americano aprova uma proposta do presidente e declara guerra à Alemanha. As potências centrais têm agora que confrontar-se com mais um poderoso inimigo, o qual irá em breve, e graças aos seus inesgotáveis recursos humanos e materiais, decidir a vitória das potências da Entente. Raul Brandão publica Humus. Os Ballets Russes apresentam-se em Lisboa. É editada e logo apreendida a revista Portugal Futurista. Portugal manda os primeiros contingentes de soldados para a guerra em janeiro de 1917. Vão para o norte da França e também para o setor inglês na Flandres. Vão conformados, mas sem grande entusiasmo. Alguns oficiais chegam mesmo a resistir. Em outubro de 1917, decide-se enviar novo contingente com mais 20 mil soldados, que já não chegam a partir. O maior ataque alemão contra o setor português verifica-se em 9 de abril de 1918. Em setembro, quando se pensa novamente em mandar reforços, os soldados revoltam-se. Os que vão de licença não voltam. A 17 de outubro de 1917, Bernardino Machado visita as tropas portuguesas em Verdun e Reims. Vai também à Inglaterra, ainda que os submarinos alemães torpedeiem frequentemente os navios portugueses no Atlântico. A 5 de dezembro de 1917, Sidónio Pais lidera uma revolta contra o governo. Demite Bernardino Machado e assume a chefia do novo governo. Poucos meses depois, faz-se eleger Presidente da República por sufrágio universal, instaurando um regime presidencialista. A situação política degrada-se ainda mais e a repressão aumenta. O consulado do Presidente Rei dura pouco tempo. Após um primeiro atentado falhado, Sidónio Pais decide ir ao Porto sem que nenhuma precaução seja tomada. Na estação do Rossio, a 14 de dezembro, é alvejado com 2 tiros por José Júlio da Costa, antigo sargento do Exército. O cortejo fúnebre sai a 21 para os Jerónimos. O cirurgião alemão Ferdinand Sauerbruch apresenta a primeira prótese articulada. A bailarina holandesa Mata Hari é acusada de espiar para a Alemanha e executada. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha recebe o Prémio Nobel da Paz. O último grito da moda de 1910 vem da casa do costureiro Paul Poiret, o príncipe da moda parisiense, a saia tufada. Uma saia direita que cai solta até à barriga da perna, onde é presa por um encaixe apertado.
A cadência do andar, com rápidos passos apertados, sublinha com elegância as linhas do modelo. A nova criação de Poiret para o ano de 1911 oferece uma maior liberdade de movimentos. As saias calças. No entanto, as longas vestes até ao chão, que se caracterizam por apresentarem as pernas extremamente largas, não conseguem impor-se. Algo mais do que liberdade de movimento oferece a moda inspirada no tango. Adornada com penas que baloiçam aos ritmos latinos, a dama exibe um decote ousado e uma saia justa ao corpo e aberta numa enorme racha. Na Alemanha, as vozes críticas erguem-se zelosas em defesa da moral e do decoro ameaçados, exigindo uma libertação da decadência francesa na moda. O apelo a uma moda genuinamente alemã conduz, em 1914, no início da guerra, a um regresso às origens e à utilização dos materiais autóctones, como o linho e o fio de estambre. O grande sucesso, tal como na Grã-Bretanha e na própria França, é a crinolina da guerra, uma saia larga a que 2 ou 3 saiotes ajudam a dar forma. Em breve, as nefastas consequências do conflito começam também a fazer-se notar na vida civil. Tecidos e vestidos novos tornam-se uma raridade. Sob o lema Trajes Velhos com Novo Brilho, proliferam os cursos organizados pelas associações femininas de modistas e costureiras, onde se ensina a reciclagem dos trapos que caíram em desuso. A consciência desperta da moda exige que se percorram novos rumos apelando à fantasia. Boom do petróleo no Texas. O petróleo torna-se concorrente do carvão. Inauguração da 650ª Exposição de Leipzig. Em Praga, é proclamada a República da Checoslováquia. Berlim, 9 de novembro de 1918. O imperador Guilherme II renuncia ao trono. Da janela do Reichstag, o político do SPD, Philipp Scheidemann, proclama a República Alemã. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. A Revolução Alemã está intimamente ligada com a derrota militar sofrida na Primeira Guerra Mundial, só reconhecida pelo Comando Supremo do Exército a 29 de setembro de 1918. A 3 de outubro de 1918, o novo governo eleito pelo Parlamento e esfiado por Max von Baden pede ao presidente americano, Woodrow Wilson, um armistício imediato. Para o povo alemão, isso representou um enorme choque, pois até ao último instante os militares tinham anunciado a vitória iminente. Perante a tomada de consciência da realidade, desaparece imediatamente qualquer disponibilidade para continuar a combater, até pelo facto de Wilson perspectivar uma paz sem vencedores nem vencidos, na base de direito de autodeterminação dos povos. Nesse momento histórico, o Comando da Marinha ordenou à frota de alto mar, a 20 de outubro de 1918, que partisse para travar uma derradeira batalha contra a Inglaterra. Porém, os marinheiros que se encontravam em Wilhelmshaven recusaram-se a acatar as ordens dos oficiais. Quando o Comando da Marinha os mandou prender, sublevaram-se também os marinheiros estacionados em Kiel. No dia 4 de novembro, Kiel encontrava-se na mão dos revoltosos. Porém, isso era apenas o começo. A revolução começou a espalhar-se como um fogo na estepe. Primeiro Hamburgo, Bremen, depois as cidades do interior. Conselhos de trabalhadores e soldados assumiram o poder. A 9 de novembro, a onda revolucionária alcança Berlim. É o fim da monarquia dos Hohenzollern. A chefia do governo é assumida pelo presidente do Partido Social Democrata maioritário, Friedrich Ebert. Simultaneamente, são entabuladas negociações para instaurar um armistício. Negociações essas que culminam no dia 11 de novembro de 1918, com a assinatura do armistício de Compiègne por parte do político centrista Matthias Etzberger. A União Espartaco, encabeçada pelos socialistas de esquerda Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, luta por uma república de concelhos segundo o modelo da União Soviética, mas não consegue alcançar a maioria. A 29 de novembro, o governo de Friedrich Ebert promulga uma lei para a eleição da Assembleia Nacional. É dado assim o passo decisivo para a instituição de uma democracia parlamentar. As eleições para a Assembleia Nacional Constituinte realizam-se a 19 de janeiro de 1919.
as eleições são assombradas pela revolta de Espartaco em Berlim, ocupação de jornais, manifestações e escaramuças de rua. O objetivo dos revolucionários é derrubar o governo. Hébert ordena que tropas do governo e corpos de voluntários reprimam a revolta. São essas milícias que se encarregam de assassinar os dirigentes comunistas Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. A atmosfera política continua explosiva. A Assembleia Nacional não se reúne em Berlim, mas sim a 6 de fevereiro na pacata cidade de Weimar. Durante as eleições para a Assembleia Nacional, as mulheres puderam, pela primeira vez na Alemanha, eleger e ser eleitas. Em quase todos os grandes estados industrializados é instituído o dia de 8 horas de trabalho. A monarquia do Norte é derrotada e os republicanos voltam ao poder. Alemanha, 1919. Escassez e dificuldades de toda a ordem caracterizam o cotidiano alemão do pós-guerra. Nesses tempos difíceis, Walter Gropius é nomeado diretor da Academia das Belas Artes da Saxónia e da Escola de Artes Decorativas em Weimar. Gropius reúne os dois organismos, fundindo-os num novo estabelecimento de ensino que passa a chamar-se Staatliches Bauhaus em Weimar, uma escola de arte, design e arquitetura. Com a união de todas as artes, Gropius pretende abolir a separação tradicional entre arte e artesanato, servindo assim a criação de habitações de acordo com o espírito da época, desde o simples objeto doméstico até à casa pronta a habitar. No dia 22 de março de 1919, a Bauhaus é festivamente inaugurada. Um pensamento fundamental domina todos os projetos e criações da escola. Cada objeto é determinado pela sua razão de ser. Essa razão de ser impõe a sua construção, bem como o material e o próprio método de fabrico. Nascem assim formas inovadoras com grande qualidade estética. Objetividade e funcionalidade caracterizam um novo estilo que edifica o fundamento do design industrial moderno. Em Frankfurt am Main é inaugurada a primeira grande exposição do pintor Max Beckmann. António José de Almeida é eleito Presidente da República Portuguesa. Voo inaugural do Junkers F-13, o primeiro avião comercial completamente metálico. Um dia de princípio de verão em Versailles, 28 de junho de 1919. O social-democrata Hermann Müller e o político centrista Johannes Bell assinam para satisfação da França o Tratado de Versalhes na Galeria dos Espelhos do Palácio. Em 1871, fora proclamado o Império Alemão no mesmo salão. Antecedendo o tratado, realizou-se a Conferência de Paz de Paris, inaugurada pelas potências vencedoras no dia 18 de janeiro de 1919 e contando com a participação de delegados de 32 nações. As potências centrais vencidas, Alemanha, Áustria-Húngria, Bulgária e o Império Otomano, não foram admitidas, tal como a Rússia bolchevista. O Tratado de Versalhes põe ponto final na Primeira Guerra Mundial, anulando simultaneamente o Tratado de Brest-Litovsk. O Tratado de Brest-Litovsk tinha sido assinado pela Rússia Soviética com as potências centrais, Alemanha e Áustria-Húngria, sem tomar em consideração os interesses dos seus aliados franceses e britânicos. Na realidade, e após as convulsões da Revolução de Outubro, não havia nada de que a Rússia mais necessitasse do que a paz. O Tratado de Brest-Litovsk foi duro para a Rússia, que perdeu a Finlândia, o Báltico, a Polónia, a Ucrânia, a Geórgia e a Arménia. Além disso, deveria pagar 6 mil milhões de marcos de ouro como reparação de guerra. Para os alemães, o Tratado de Versalhes é uma paz vergonhosa. A Alemanha perde a região lituana de Klaipeda, Gdansk como cidade livre, a Prússia Ocidental e a Posnânia, a Alta Silésia e o norte de Schleswig, a região belga de Eupen-Malmedy, a Alsácia e a Lorena, bem como todas as colónias ultramarinas. É proibida à Áustria alemã a unificação com o Reich. A região do Saar
torna-se mandato da Sociedade das Nações. O balanço final. A Alemanha perde 1/10 da sua população, mais de 1/8 do seu território, ou seja, cerca de 15% da agricultura e de 20% da indústria mineira. A acrescentar a isso, há também reparações no montante ainda não estipulado. Apenas se sabe que a Alemanha vai ter de custear integralmente os gastos da guerra, uma vez que, em conformidade com o artigo 231 do Tratado, o conflito é da sua inteira e exclusiva responsabilidade. Finalmente, a Alemanha é obrigada a reduzir o seu exército para um número de 100.000 efetivos. Quando as condições da Paz de Versalhes são tornadas públicas, a 7 de maio de 1919, termina para os alemães o tempo das ilusões. O país, que tinha contado com uma paz suave, agita-se numa onda de indignação, em plena rua ou nas praças públicas, em reuniões mais ou menos espontâneas ou em casa das pessoas. A revolta alastra como um incêndio incontrolável. Trabalhadores, funcionários, jornalistas e políticos comungam a mesma opinião. Aquela paz não pode ser concretizada. Porém, o Tratado de Versalhes torna-se realidade. Com a ameaça de invadir a Alemanha caso o país se negue a cumprir o estipulado, as potências vencedoras obrigam o governo alemão a assinar finalmente o tratado. Para a nova democracia alemã, Versalhes representa um pesado fardo. Em Berlim é inaugurado o Palácio UFA, que exibe a estreia do filme Madame du Barry, de Lubitsch. O físico britânico Ernest Rutherford consegue realizar a primeira reação nuclear artificial. Eduardo Viana pinta O Homem das Louças. Após os primeiros voos bem-sucedidos dos irmãos Wright, o mundo é dominado por uma autêntica febre do voo. Milhares de espectadores não se cansam de admirar as façanhas dos intrépidos aviadores. Para muitos, a vitória sobre a força da gravidade é ainda algo de completamente inacreditável. É preciso ver para crer. Os campos de aviação enchem-se assim de curiosos. A acrobacia aérea torna-se um negócio rentável. Modelos finos a preços módicos. As máquinas de costura elétricas possibilitam a produção em série do vestuário. Abre-se assim um novo capítulo na história da indústria têxtil. Mesmo os têxteis de alta qualidade, até então exclusivamente executados à medida, passam, graças à máquina de costura elétrica, a estar ao alcance de bolsas menos endinheiradas.